Então vamos lá para a nossa segunda parte da aula. Vamos falar aqui ainda nos medidores de vazão, relacionado à parte do escoamento dos fluidos. Então há muitos anos se interessa entender o perfil do escoamento dos fluidos, por que eles escoam, como que funciona, e assim vai. Então não é algo novo, é algo que desde a Grécia Antiga, lá do tempo de Aristóteles e Arquimedes, então desde antes de Cristo já se tinha interesse em entender o funcionamento dos fluidos. Então a gente sabe que um fluido ele escoa por quê? Porque existe uma diferença de pressão. Se a pressão for igual entre dois pontos, não vai existir escoamento de fluido. Então o fluido escoa devido à diferença de pressão. Então já se interessava há muito tempo em entender todo esse procedimento, porém ela só deu um salto depois se entendeu o chamado hidrodinâmica. Então o Daniel Bernoulli ele fez o livro de hidrodinâmica, ele lançou esse livro em 1783 e desde então se entendeu melhor a parte de escoamento de fluidos. A parte de mecânica dos fluidos deu um salto muito grande e se entendeu muito desses princípios. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tubulação. Ali vai escoar um fluido, tanto um líquido quanto um gás pode estar escoando. Ele vai escoar pela diferença de pressão. Então, você tem o ponto 1 e o ponto 2. Então, no ponto 1 você tem uma pressão 1, o fluido vai estar com uma velocidade e, nesse caso, a tubulação ela tem uma altura, chamada Z1. Aí, num ponto 2 qualquer, ele vai ter uma pressão diferente. A pressão, ela escoa da maior... O fluido, escoa da maior pressão para a menor. Então, a pressão 1 tem que ser maior do que a pressão 2 para que esse fluido esteja escoando. Então, as velocidades vão mudando ali. E a altura também pode mudar, então você tem um balanço de tudo isso. Então tem duas equações que nos ajudam a entender isso. Primeiro a gente vai ver aqui a equação da continuidade. Então, a equação da continuidade ela tem um detalhe bem importante aqui. O que ela afirma para nós? Ela afirma o seguinte, que a vazão total... Então, a vazão total de um sistema não muda com o tempo, ou seja, a vazão total é constante. Ah, professor, mas como assim a vazão é constante? Você está me dizendo que se eu tenho uma tubulação, a vazão num ponto é igual a outro ponto, independente da área, da situação? Sim, é isso que diz esse teorema mesmo. Porque senão, você poderia tentar alterar isso. Vamos supor, você paga por um fluxo de água na Sanepar. Então, a Sanepar, ela te cobra de acordo com o que você gasta. Você poderia, de repente, tentar aumentar a tua área da seção. Imagine que você fizesse um corte aqui, ó. Então, você aumenta a tua área de seção, tá? Aí eu peguei uma área maior, então vai passar mais água. Então, eu vou ganhar, né? Porque daí ele vai estar cobrando num ponto em que a área é menor, eu posso aumentar a área e conseguir mais água. Não é assim que funciona, porque a vazão é constante. Então, o que acontece? Se você aumentar a área... Realmente, você pode pensar, vai estar passando mais. Só que o que vai mudar no fluido? Vai mudar a velocidade. Então, assim, não é só a área que depende, são vários fatores. Então, como a gente viu na figura anterior, você tem uma relação de altura, você tem a velocidade, a pressão que está no ponto, tudo isso vai influenciar o teu sistema, o teu escoamento do sistema. Então, agora, o que a gente vai entender aqui? Ó? A equação da continuidade, ela me diz o seguinte, que eu posso calcular a vazão, tá? A vazão volumétrica, ela é o produto da velocidade vezes a área. Então, a vazão volumétrica, a velocidade vezes a área, vamos pensar na unidade. Então, a velocidade é dada em metro por segundo, certo? A área, se for no sistema internacional, metro quadrado. Então, metro quadrado vezes metro me dá metro cúbico por segundo. Ou seja, a gente viu na primeira parte da aula que a vazão é definida como volume pelo tempo. Volume no sistema internacional, metro cúbico, tempo em segundo. Ou seja, a vazão volumétrica, que também temos a vazão mássica, é metro cúbico por segundo. Mas também a gente viu na primeira aula, se eu tenho uma e a densidade, eu posso relacionar uma com a outra, tanto a mássica quanto a volumétrica. Porque aqui eu tenho massa, eu tenho volume por tempo. Se eu quiser transformar volume por tempo, eu posso relacionar com a densidade. Lembrem-se, densidade, também podemos chamar da letra D, é relação de massa por volume. Então, você consegue cortar a unidade de volume e ficar massa por tempo se você multiplicar isso pela densidade. Mas, então, aqui, ó, como que eu consigo a vazão volumétrica? Ela é metro cúbico por segundo. Se eu multiplicar a velocidade, se eu conhecer a velocidade, eu também tenho a área. Então,
Se eu conheço a velocidade, eu sei como está escoando, também consigo tirar a vazão. Não preciso necessariamente... Lembra que a gente fez um exercício anterior de um aluno que queria medir a vazão? Ele pegou um balde, mediu o volume e o tempo. Então ele conseguiu, né, num exemplo bem simples, de uma coisa bem arcaica, mas que funciona, ele conseguiu fazer uma medida da vazão que estava passando ali na tubulação. Tá? Mas aqui você conhecer a velocidade, você pode tirar a vazão. Assim como você tem a vazão, você conhece a velocidade. Só tem que conhecer a tua tubulação, teu material. Então vamos fazer um exercício bem simples aqui para a gente começar. Qual é a vazão em uma tubulação com 9 centímetros de diâmetro, com velocidade média de 5 metros por segundo? Então, aquela minha sugestão de sempre. Pausa o vídeo, resolve o exercício e confere com a minha resolução. Então, a gente tem aqui uma tubulação. Desenho não é o meu forte, mas essa tubulação ela tem um diâmetro de 9 centímetros. E uma velocidade média de 5 metros por segundo. Vamos resolver aqui, ó, para ficar mais fácil um pouquinho, ó. Então aqui, ó, tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E uma tubulação que tem um diâmetro de 9 centímetros. Mas eu tenho que tomar cuidado o quê? Em primeiro lugar, com as unidades. Posso usar metro por segundo a distância centímetros? Com certeza você disse que não. Então, aqui eu vou dividir por 100 para transformar em metros. Então, 0,09 metros é o diâmetro da tubulação. Então, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho minha tubulação e esse fluido está escoando na tubulação. Então, a gente viu que podemos calcular a velocidade, aqui o diâmetro da tubulação é de 0,09 metros. Calcular a velocidade não, calcular a vazão. Me deu a velocidade ali. O que eu sei? Eu sei que vazão volumétrica é o volume pelo tempo, ou posso dizer que é a velocidade vezes a área. Então, a minha velocidade é de 5 metros por segundo, mas eu ainda não tenho a área, porque eu só tenho o diâmetro. Mas a área de passagem é o que? É uma circunferência. Ó. O fluido está passando aqui, ó. Então, como é que eu calculo a área de uma circunferência? A área da circunferência é πr ao quadrado. Então, a área πr ao quadrado. Tá? Então, como é que eu vou calcular a área aqui? Então, bem simples. A área é o π, mas eu não tenho o raio, eu tenho o diâmetro. Mas não tem problema, porque você sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, é o raio, que é 0,09 metros, divididos por 2. Então, é πr ao quadrado. E o raio, que é o diâmetro dividido por 2, está ao quadrado. Pode fazer direto que 2 ao quadrado é 4, né? O valor do diâmetro dividido por 4. Então, se você resolver essa continha, você vai calcular, você vai obter que a área vale 0,00636 metros quadrados. Agora, o que eu preciso? Da vazão. A vazão é a velocidade vezes a área, como a gente já viu ali em cima. A velocidade foi dada que é 5, a área 0,00636. Então, fazendo essa continha, que ela é simples, né, de uma forma geral, fazendo essa continha vai dar que a vazão é 0,0318 metros por segundo. Aí, ó. Consegui obter aqui o valor da vazão volumétrica, de uma forma bem simples ali, porque eu conhecia a velocidade e a área de passagem. Beleza? Então, é um exercício bem simples para a gente começar. Então, aqui nesse caso, a vazão, a gente obteve uma resposta que a vazão é de 0,0318 metros por segundo. Bem simples o exercício. Beleza? Vamos em frente. Então, a gente viu ali que a gente tem o desenvolvimento, né, e que a tubulação, você tem que influenciar vários fatores. Você tem que conhecer a área de passagem, o teu fluido que vai estar passando, se ele é viscoso, se ele não é viscoso e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui você tem que relacionar a altura de um ponto do outro, a velocidade de passagem. Então, veja que essa área deslanchou depois da equação de Bernoulli. Então, esse Bernoulli, ele desenvolveu a equação que eu vou mostrar para vocês ali, né? Que é a segunda equação que a gente vai ver hoje, é a equação de Bernoulli. Então, a gente viu que a primeira é a equação da continuidade, que me diz nada mais do que a velocidade vezes a área, me dá a vazão. Agora, essa equação aqui é o princípio de escoamento dos fluidos. Essa aqui se chama equação de
Bernoulli. Bernoulli. Tá? Nomezinho mais difícil de escrever, né? Mas vamos lá. Então aqui, o que ele relaciona? Você tem a pressão em 2 pontos. Você tem um sinal de igual. Vamos supor que seja uma situação que não tenha perda de carga. Vamos desprezar. Vamos supor que seja um valor bem pequenininho. Então o que você tem que levar em conta? Ó, a pressão dos dois lados, o peso específico, a altura e a velocidade. A altura e a velocidade. Aqui está dividido por 2G, é só uma questão de regular a unidade ali, para que tudo você tenha uma soma, né? Para deixar tudo aqui em unidade de metro. Por isso que aqui você divide por gama, pressão, porque pressão você sabe que é Pascal, Newton por metro quadrado, velocidade de metro por segundo. Como é que você vai somar com a altura? Você tem que ajustar essas unidades. Então você tem ali o gama e o G, que é a aceleração da gravidade, que você conhece, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a equação do Bernoulli. Ele me diz que essa soma é constante, desconsiderando a perda de carga. Você tem num ponto os dados 1 e você tem num ponto os dados 2. Então vamos supor que num ponto a tubulação esteja na mesma altura. Ou seja, a altura no ponto 1 é igual no ponto 2. Ela simplesmente se cancela. Então você pode cancelar alguns termos no resolver a equação. Então o Bernoulli, ele me deu uma equação que me explica, que me ajuda a entender o escoamento dos fluidos. Eu tenho que entender esses parâmetros, porque essa equação ela me diz que a velocidade depende da pressão é a força por área, né? Também tudo está relacionado ali, e a altura do sistema, tá? Então você tem parâmetros que envolvem o teu escoamento. Você entendendo o escoamento, você consegue escolher o teu medidor de vazão. Então, escolher um medidor de vazão não basta simplesmente escolher de qualquer maneira. Eu tenho que entender como que o meu fluido está escoando, tá? Eu tenho que entender o que vai acontecer, como que o processo funciona. Opa, aqui tem um Bernoulli a mais aqui, ó. Quem me ajudou a fazer isso também foi o Reynolds. Então, o Reynolds, na verdade, que se pronuncia, ele me deu a equação de Reynolds. A equação de Reynolds, ela diz o seguinte, ela diz que ela me diz como que o fluido escoa. O fluido, a gente pode considerar que ele escoa de duas maneiras, ou com escoamento chamado laminar, ou com escoamento que ele é chamado turbulento. Quem me diz se o escoamento é laminar e turbulento é a equação de Reynolds, né? Então, assim, se você calcula o número chamado número de Reynolds, tá? Pela seguinte fórmula, ρVd sobre μ. O ρ aqui é a densidade. O v é a velocidade. O d é o diâmetro do escoamento. E esse mi aqui, a letra grega, ela é o seguinte, ela é a viscosidade. O que é a viscosidade? Pensa que é uma coisa viscosa. Então, assim, um fluido, todos os fluidos vão ter uma viscosidade, que ela pode ser baixa ou alta. A viscosidade, digamos assim, pode ser um fator, falando numa linguagem bem simples, que permite a facilidade com que um fluido escoa ou não. Se ele é pouco viscoso, ele escoa fácil. Se ele é muito viscoso, ele tem uma mais dificuldade de escoar, mais dificuldade para percorrer o trajeto dele. Então pensa, se você colocar água numa parede, ela vai escoar de uma maneira. Se você colocar leite de condensado, o que vai acontecer? Ele é muito viscoso, o leite condensado. Então ele vai escoar com mais dificuldade. É isso que mede a viscosidade. Então você tem essa medida de viscosidade por meio disso. Então aqui você calcula o número de Reynolds, né? Que ele é ρVd sobre μ. O ρ é a densidade, o v é a velocidade, o d é o diâmetro e o μ é a viscosidade. Aí o que acontece? Quando você calcula o número de Reynolds e ele dá um número baixo, então se o Reynolds ele for menor ou igual a 2000, esse escoamento é chamado de escoamento laminar. Se ele for maior do que 5.000, esse escoamento recebe o nome de turbulento. Opa, errei aqui. Turbulento. E se ele estiver entre 2.000 e 5.000, se o número de Reynolds estiver entre esses dois, ele está num período de transição. Ele tem algumas características de laminar e turbulento. Então, como é que funciona isso? Tá, eu vou apagar aqui, vou usar a função de borracha que eu acabei escrevendo ali. Ó. Então, Reynolds menor que 2.000, laminar. O Reynolds maior que 2.000, turbulento. Tá? Deixa eu usar a borracha aqui. Ó. Quando o Reynolds dá baixo, ou seja, Reynolds baixo, o meu sistema ele é o quê? Laminar.
até 2.000. Quando é mais de 5.000 em diante, ele é turbulento, tá? Quando o valor de Reynolds é baixo, o meu escoamento ele é dominado pelo seguinte, é dominado pelas forças viscosas. Se o meu valor de Reynolds é muito alto, ele é dominado pelas forças inerciais. É algo que diferencia um do outro. Tá? Então, o escoamento turbulento, a queda de pressão é proporcionada ao quadrado da vazão. Quando o escoamento é laminar, usualmente em velocidades mais baixas, ele é linear. Então, aqui é um comportamento quadrático na pressão e aqui é um comportamento linear. Então, é assim que funciona essa relação. Tá? Então, o escoamento laminar e turbulento, eu vou mostrar uma figurinha que vai mostrar aqui. Ó. Esse primeiro aqui de cima é um escoamento laminar. Aqui o de baixo, ó, ele é um escoamento turbulento. Então você consegue visualizar aqui um e outro, tá? Então você consegue visualizar aqui no primeiro laminar porque parece uma lâmina mesmo se deslocando assim, ó. Você olha aqui, ó, o fluido está passando uma tinta e você tem água. No laminar, ó, ele vai escoar como se fosse em linha reta. Essa velocidade de escoamento faz com que a tinta e a água não se misturem com tanta facilidade. Agora, no escoamento, você já não diferencia aqui, ó, porque a tinta se espalha na água de uma forma bem rápida. Aí, na questão de escoamento, desculpa. Na questão quando o fluido está escoando, o que isso vai mudar ali? Opa! E lá, vamos lá. 10.000 a 0 aqui pro computador, né? Então, o que acontece? Deixa eu recomeçar aqui que ele me sacaneou. Quando eu tenho um sistema aqui, ó, esse escoamento laminar, ele é um escoamento assim, ó, parabólico, ó. Então ele tem um perfil achatado. Você tem uma diferença quando o fluido está aqui perto das bordas, ele está parado, ou uma velocidade muito perto de zero. Então você tem um perfil de velocidade do fluido na tubulação. Ele laminar, ele tem esse comportamento. O turbulento, ele é mais achatadinho, ó. Então é assim que funciona aqui, ó. Então o escoamento laminar se caracteriza por escoamento de camadas planas ou concêntricas, dependendo da forma do canal do tubo, sem passagem das partículas do fluido de uma camada para outra. Como a gente viu ali, a tinta ela vai em linha reta, ela não fica mudando de altura, né? Então você não tem variação de velocidade para determinada vazão ali. Agora, quando o escoamento é turbulento, é uma mistura mais intensa, ó. Então, assim, eu tenho maior oscilação da velocidade, o movimento da partícula chamado de movimento desordenado. O laminar não, é como se fosse aquela lâmina ali mesmo. Então, no turbulento, ele tem um movimento desordenado na trajetória. Então, aqui é o escoamento laminar, ó. Então, aqui você tem tinta, ó. Então, o que acontece com essa tinta, ó? Ela vai em linha reta, ela não se mistura tanto com o fluido. Aqui no turbulento, não, ó. Ela se mistura inteira, tem um perfil totalmente diferenciado ali, tá? Então, você consegue ver bem, assim, que é um movimento mais desordenado na questão quando o fluido é turbulento. Tá? Então, na indústria, usualmente, a maioria das aplicações, o sistema ele é turbulento. Tá? Então, a gente viu ali que ele se comporta de uma forma quadrática, não de uma forma linear, a velocidade com a pressão. Porque aí você tem a equação de Bernoulli, que a pressão e a velocidade elas são diferentes. A pressão vai mudando porque o fluido só escoa pela diferença de pressão. Então, assim, você tem um perfil turbulento, né? Ele é caracterizado por um perfil de velocidade mais uniforme. Professor, mas como assim mais uniforme? Porque veja que a curva dele é mais achatadinha, ó. Então, durante o deslocamento, a velocidade é mais próxima em todos os pontos. No laminar, ó, você tem uma velocidade aqui, lá no meio você tem uma velocidade bem maior. Tá? Então, é assim que funciona. Opa, de novo aqui, ó. Tá? Então, é assim que funciona esse sistema. Tá? Então, o que acontece aqui, ó. Você, quando tem um sistema turbulento, pode utilizar uma equação. Se você pegar a equação de Bernoulli, tem muitos termos que vão ser constantes. Então, você tem ali uma questão pela equação de Bernoulli. Você tem o P e a velocidade ao quadrado. E a gente sabe que a vazão é a velocidade pela área. Lá a velocidade está ao quadrado. Então, quando você pega os termos comuns, e você chama assim, ó, constante K. Ela depende de vários fatores. O orifício da tubulação, as características do fluido, está tudo dentro dessa constante K. Então você tem uma relação entre tua vazão e a tua diferença de pressão. Então você consegue ter uma relação entre a vazão é igual a K vezes raiz de ΔP. ΔP é a diferença de pressão entre dois pontos. Então você consegue, com a diferença de pressão, conhecendo o teu sistema, você consegue com a diferença de pressão estimar quem? O valor da
vazão. Então, o Q pode ser calculado igual a K vezes raiz de ΔP. Então, assim, nesse teu sistema, ó, você não tem uma linha reta, você não tem um sistema linear. Então, você tem que a tua pressão, ela varia com a vazão de uma forma de raiz, tá? Pode até pensar num sistema quadrático, né? Porque o que é raiz ΔP, se você levar os dois lados ao quadrado, ΔP é o que é ao quadrado. Por isso que o sistema é quadrático aqui. Então, você tem uma parábola ali, uma equação do segundo grau, tá? Uma parábola ali. Então, vamos resolver um exercício aqui, ó. Suponha que um sistema possua como características vazão máxima, desculpa. Então, a vazão máxima, o V, um dado máximo, tá? Então, a vazão máxima é de 10 metros cúbicos por hora. Com isso, você consegue uma diferença de pressão, que também vai ser a máxima, porque está na vazão máxima, não vai ser maior que essa. Então, o teu sistema passa uma vazão máxima de 10 metros cúbicos por hora e gera uma diferença de pressão de 2.500 milímetros de água, uma unidade de pressão, como a gente já viu lá anteriormente. Agora, eu conheço meu sistema, eu conheço uma característica dele. Eu quero saber quanto que é a saída, né? A pressão de saída não, que é a diferença de pressão que ele perguntou, porque não me foi fornecido o valor de entrada, tá? Só vamos arrumar um enunciado aqui. Uma diferença de saída que um transmissor vai medir quando uma vazão for de 35,2 GPM. Então, você quer saber essa vazão, diferença de pressão, tá? Então, a gente vem aqui, os alunos, de uma forma geral, tendem a fazer o quê? Uma regra de 3. E se você fizer uma regra de 3, você vai errar. Por quê? Porque o sistema não é linear, então a regra de 3 não vai valer. É um sistema quadrático, um sistema que você tem que resolver por raiz. Então, assim, você tem que pensar na tua equação. Então, você tem aqui, ó, teu sistema, você tem um sensor de vazão, tá? Você tem um transmissor de vazão e um indicador. Beleza? Então, aqui você tem uma pressão de entrada, vamos chamar aqui de pressão 1, e uma pressão de saída. Eu quero calcular aqui o ΔP. O enunciado falou a pressão de saída, mas como não forneceu o valor de pressão de entrada, eu não vou conseguir. Faz direto ali a diferença de pressão, calculo como se fosse a diferença de pressão. Então, o que eu sei? Eu tenho uma relação que me dá isso. Q igual a K vezes raiz de ΔP. Certo? Essa é a relação aqui. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a diferença de pressão e eu tenho a vazão. Então, eu tenho a vazão e quero saber aqui a diferença de pressão. Quem falta para eu conseguir calcular? Falta eu ter o valor do K. Então, aqui eu preciso dos dados do exercício. Ó. Uma vazão volumétrica de 10 metros cúbicos por hora me dá uma diferença de pressão. Então, vamos lá. Uma vazão de 10 metros cúbicos por hora me dá uma diferença de pressão de 2.500 milímetros de água. 2.500 milímetros de água. Tá? Isso aqui é um dado do exercício, é um dado para a situação máxima. Ou seja, o exercício me fala que a máxima pressão, a máxima vazão, vai me dar uma máxima diferença de pressão. Isso é dado do problema, isso não é o que o exercício me pediu para calcular, mas eu preciso desse dado para calcular um fator importante. Se eu tenho uma diferença de pressão e uma vazão, eu consigo calcular quem? O K. Porque o Q igual ao K vezes raiz de ΔP. Então, eu consigo calcular o K. Professor, qual é a unidade desse K? Esse K é uma unidade que tem unidade de vazão e de pressão. Você pode calcular em qualquer vazão e qualquer pressão, mas a unidade que você calculou esse K é a unidade que você vai usar na fórmula. Por exemplo, esse K aqui, ó, se eu usar os dados da forma que ele está aqui, ó, vazão é 10, igual ao K vezes raiz de ΔP, que ali é 2.500, tá? Então, ali vai dar 50, esse valor da raiz fica 10 divididos por 50. Então, o K, 10 divididos por 50, 1 sobre 1 quinto, 0,2. Esse K vale 0,2. Então, cuidado, ele vale 0,2 utilizando a vazão em metro cúbico por hora e a pressão em milímetros de água.
Se eu utilizar esse K, eu sou obrigado a utilizar a vazão nessa unidade e a pressão nessa unidade, porque ele foi calculado com meio nessa base. Se ele tivesse sido calculado em GPM, eu teria que usar sempre em GPM. Então você vai usar na fórmula o Q e o ΔP de acordo com as unidades do K. Então agora, o que acontece aqui, ó? O meu problema, ele pediu para eu calcular o seguinte, que é que eu calcule a diferença de pressão por uma vazão de 35,2 GPM. Então, a minha vazão é 35,2 GPM. Então, eu quero a diferença de pressão. Mas veja, eu tenho um K, eu já conheço o valor do K agora. O K é 0,2. Mas esse K, ele foi falado o seguinte, ele foi calculado em metro cúbico por hora e em milímetros de água. Então, se eu tenho esse K em metro cúbico por hora, eu posso utilizar GPM? De forma alguma, certo? As unidades têm que ser o quê? Coerente. Então, eu tenho que fazer uma transformação. Eu vou pegar esse K, que é 35,2 GPM, e vou transformar. Como que transforma? A gente viu na parte 1 da aula, né? Pode usar a tabela lá. Então, esse 35,2 GPM, quando você utilizar a tabela, você vai calcular que ele é aproximadamente, dá 7,99, tá? 8 metros cúbicos por hora. Então, o valor é aproximadamente 8 metros cúbicos por hora. Então, eu sei que Q igual ao K vezes a raiz de ΔP. O Q é 8, porque aqui está em metro cúbico por hora. O K eu sei que é 0,2. Vou achar aqui a raiz de ΔP, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A raiz de ΔP é o que eu quero. E esse ΔP eu vou achar em que unidade? Unidade que foi calculado o K, ó. Em milímetros de água. Se esse K é 0,2, a vazão tem que estar em metro cúbico por hora, o ΔP em milímetro de água. Então, ali, ó, 8 divididos por 0,2 é igual a raiz de ΔP. Então, você vai calcular que a raiz de ΔP... vai achar que a raiz de ΔP é 8 divididos por 0,2, que dá 40. Agora, eu tenho raiz de ΔP igual a 40. Eu não quero raiz de ΔP, eu quero ΔP. O que eu tenho que fazer? Elevar os dois lados ao quadrado. Aí eu corto aqui a raiz, vai ficar que ΔP é igual a 40 ao quadrado. ΔP, 4 vezes 4, 16, 1.600 milímetros de água. Calculei a diferença de pressão que o exercício pediu. Acabou? Não. Por que não acabou? Vamos aqui para o enunciado, ó. Calcule a diferença de pressão em bar. A unidade que o exercício pediu para calcular é em bar. Então, eu só tenho que fazer uma transformação de unidades. Mas é muito simples, gente. A gente já viu lá nas aulas de pressão as tabelas que fazem a conversão. Então, utiliza aquela tabela, converta de milímetro de água para bar. Você fazendo as contas, você vai achar que essa diferença de pressão é 0,156 bar. Tá? Utilizando ali a tabela. Então, ó, peguei todos os dados do problema e calculei aquilo que eu precisava, aquilo que o exercício pediu. Então, gente, está calculado aqui, está resolvido o exercício. Tá? Então, para você escolher o teu medidor, tem um monte de fator que vai influenciar. Então, você tem que conhecer o teu sistema que você vai trabalhar, eu preciso conhecer as características, eu preciso conhecer a pressão, a temperatura, eu preciso calcular o número de Reynolds para saber se o regime é turbulento, para saber se o regime é laminar, para saber o que vai influenciar mais nesse sistema. Eu tenho que saber, esse fluido, por exemplo, ele tem partículas sólidas no meio? Ele tem bolhas, ele é um fluido abrasivo, porque todos esses parâmetros eles vão influenciar no teu medidor. Ah, se ele é corrosivo, tem material que eu não vou poder colocar, tem sistema que eu não vou poder colocar. Então você vai escolher conhecendo o teu sistema, aí você vai escolher um medidor com coerência. Então você tem que conhecer os teus dados de operação, qual que é a pressão e temperatura máxima do sistema, porque suponhamos que você tem ali uma pressão, aí você coloca o medidor, ele aumenta muito a pressão, ele pode danificar o teu sistema. Como que está a tubulação em relação à direção, o diâmetro da tubulação, se ela é grande ou pequeno, todos os componentes que existem na tubulação. Então, para você escolher o teu medidor de vazão com coerência, você tem que conhecer essas informações. Então, assim, os medidores de vazão, eles existem várias formas. Um que você calcula a vazão, que é por tempo, e um que você chamaram de medidores de quantidade, ou os medidores volumétricos. Esse aqui, eles não me fornecem a vazão, e sim a quantidade, seja em massa ou em volume, tá? Não fornece a vazão. Por que é a vazão?
É volume pelo tempo, ou massa pelo tempo. Então esses aqui, eles não dão quanto que está por tempo, e sim o volume. Por exemplo, quando você vai abastecer o seu carro num posto de gasolina, você sabe a vazão que encheu o teu carro? Você não sabe, porque você não sabe quantos litros está passando por tempo. O que você sabe? Você sabe o volume. Então você só sabe a quantidade de volume, mas não quanto que passou por tempo, tá? Então assim, se você sabe tua massa, mas você não sabe quantos quilos por segundo, por minuto, você não tem a tua vazão, você tem apenas a quantidade. Então exemplos de medidores de quantidade: bomba de gasolina, o hidrômetro, balança industrial. Então numa balança você tem a massa, mas quanto está passando por segundo, por minuto. Na tua casa, na residência, você paga para Sanepar. Então aqui no Paraná a gente tem a Sanepar. Então a gente sabe quanto de volume foi gasto, mas quanto que eu gastei por minuto, por segundo, essa informação não tem. Na tua conta lá vem o volume gasto, que você sabe que foi no período do mês, mas o quanto passou na tubulação por segundo, por minuto, você não sabe, né? Então você só tem o total do teu mês ali. Então o medidor de quantidade é aquele que a qualquer instante. Então se você quer saber hoje quanto você consumiu de água na tua casa, você vai lá no relógio olhar. Amanhã você vai lá no relógio olhar, mas você não sabe a tua vazão que passou em cada momento. Então você sabe a quantidade do fluxo que passou, mas não a vazão, tá? Então eles são chamados medidores de quantidade, que ele pode ser mássico ou volumétrico. Então exemplo, bomba de gasolina, o hidrômetro e a balança industrial. Então os medidores de quantidade, aqui é relacionado com massa, tá? Então ele pode ser por pesagem, que é a massa, e os medidores de quantidade volumétrica, tá? Então quantidade volumétrica ou mássica. Então o primeiro sistema é por pesagem. Então, por exemplo, chega matéria-prima numa fábrica, mede a massa do caminhão cheio, descarrega, aí depois mede a massa do caminhão vazio. Pronto, sabe ali a quantidade de sólido que foi. Não sabe o quanto foi por tempo, mas você tem a quantidade ali por pesagem. Aí você tem a quantidade volumétrica. Então, de quantidade volumétrica, você também sabe o volume. Mas, então, exemplo, na residência, no posto de gasolina, você sabe o volume, mas você não sabe a vazão, não sabe o quanto passou por segundo. Tá? Então, são vários os medidores de quantidade. Então, aqui nós temos um sistema que é por engrenagem. Então, como que o sistema ele conta? Por exemplo, você tem um relógio de água. Pense aí. Você tem um relógio de água na tua casa. Como que ele consegue saber o volume? Se ele não tem nenhum medidor de vazão. Como que ele mede? Então, se você for atrás de entender o sistema, ele mede ali pelo número de rotações. Então, por exemplo, aqui é um sistema que tem uma ideia parecida, que ele tem engrenagens. Então, conforme roda, existe uma calibração para saber o quanto cada volta representa de volume. Então, aqui você tem os teus relógios, as tuas bombas em posto de gasolina, né? Então, os hidrômetros, você tem ali o valor, tá? Pelo número de rotação. Então é assim que é o princípio desses medidores de quantidade de volume. De acordo com o número de voltas que dá, você sabe quanto de material que passou, quanto de água, por exemplo, que passou ali. Então os medidores de quantidade volumétrica, eles se classificam no seguinte modo: disco nutante, tipo pistão oscilante, tipo pá giratória e tipo nódulo rotativo. Então o primeiro aqui é chamado de disco nutante, ó. Ele tem esse formato, ele é um disco que tem aqui uma haste, ó, que está ligado aqui nessa engrenagem que gira ali. Então, ó, conforme vai girando, você tem o volume que vai passando. Então o fluido entra, faz o teu sistema girar, ó. Conforme o teu sistema aqui gira, ele está nessa haste, ele faz girar ali, você tem um número de contagem. Então esse disco nutante, a cada rotação completa do pino, o volume que passa é igual ao volume interno útil da câmera. Então esse é um sistema bastante utilizado em sistemas com diâmetros pequenos, tá? Em tubulações pequenas. Então ele tem uma precisão que é ali que está mais ou menos 1% ou 2%, entre 1% e 2%, então o teu sistema vai estar ali, o teu valor mais ou menos 1% ou 2%. Tá? Ele, de uma forma geral, ele não é afetado por impurezas, então pode ter impureza no teu sistema que ele vai continuar rodando. Claro que se tiver uma quantidade muito grande, ele não vai. Então ele aceita impurezas desde que seja em quantidade moderada. E de uma forma geral, ele é considerado um medidor de baixo custo. Aí existe o pá giratório, ele tem um princípio muito parecido. Ó. Entra o fluido, faz a pá rotacionar e tem um contador ali. Então você consegue saber o número de voltas conforme as pás giratórias vão rodando. Então aqui você tem o seu sistema, ó. Vai mudando aqui, ó, a posição da pá, vai dando as voltas completas, ó, o teu sistema aqui, ó, vai mudando de posição, tá? Então, conforme ele vai dando a volta completa, vai girando ali e você consegue, pelo número de voltas, saber o volume que tem.
Aí o pistão oscilante. O pistão oscilante funciona assim. Ele tem aqui, ó, o êmbolo rotativo e o êmbolo fixo. Então esse êmbolo, conforme vai passando, o rotativo também vai girando ali ao redor. Então é um cilindro que oscila em torno de um cilindro central. Então você tem um cilindro que vai oscilando, esse de fora, e um cilindro central que é fixo. Então, com base nas rotações ali, você também consegue saber o volume que vai passar. Então ele pode ser utilizado com fluidos viscosos ou corrosivos, e a precisão dele está na ordem de 1%. Aí os medidores com rotores. Esses sistemas de rotores, eles vão ter ou engrenagens ou chamados lóbulos. Então, de acordo com as engrenagens vão girando ou com os lóbulos vão girando, você também consegue, pelo número de rotações, saber a tua vazão. Então, aqui, ó, um sistema de lóbulos. Então, você tem aqui os dois lóbulos, ó, entra o fluido, ele faz os lóbulos se deslocarem, ó, um vai empurrando o outro aqui, ó. E eles também estão ligados no sistema com engrenagem, né? Então, você tem a entrada, a tua rotação completa e a tua saída. De acordo com a rotação dos lóbulos, você consegue saber o volume que passou ali. Então, aqui na figura, a gente tem um lóbulo, um medidor de lóbulo, né? Uma foto real aqui. Então, ele também, esses lóbulos, eles vão possuir aqui, ó, engrenagens, né? Que é elas que fazem girar os lóbulos. Então, esse lóbulo é muito utilizado para sistemas gasosos e eles têm uma precisão bem boa. Mais ou menos 0,2% em cima do teu resultado, tá? Então, essa segunda parte da aula acaba aqui. Na próxima aula, nós vamos ver a parte dos medidores mesmo de vazão. Aqueles que medem o volume pelo tempo, ou a massa pelo tempo. Até a próxima aula, pessoal. Obrigado pela presença.